Você está entrando na dimensão energética, uma dimensão não apenas de imagem e som, mas uma dimensão semimaterial que une o mundo físico ao metafísico. Uma dimensão conhecida há milênios por vários povos ao redor do mundo e que está mais perto do que você imagina. Hipnoses, sonhos lúcidos, fenômenos sobrenaturais, aparições, telepatia, psicocinese. Tudo isso não passa de hologramas multidimensionais dessa outra dimensão. Episódio de hoje: levitação. Hoje vamos ver tudo sobre levitação. Primeiramente, o que é a levitação? Fotos e vídeos que circulam pela internet. Depois veremos possíveis casos reais, se é que existem. Vamos ver também os casos mais famosos. You may now begin the course. Neste livro, a parapsicologia classifica a levitação como uma força contrária à gravitação. Seria qualquer força que possa neutralizar a gravidade, sem contar as maneiras mecânicas e indiretas. Lemos também no livro que a levitação de objetos em torno de uma pessoa em transe seria a telecinese, que é um tipo de levitação. É a movimentação à distância. Então a levitação seria uma autotelecinese. Existem também os casos de levitação e telecinese indesejadas e que incomodam e assustam as pessoas, podendo até causar mal, existindo várias histórias e lendas sobre os poltergeist. Então o que vemos comumente é que se ocorre um fenômeno desse tipo e a pessoa se sente bem, se sente especial, ela vai considerar isso um milagre. Já se a pessoa se sentir mal, assustada ou obsediada, ela vai considerar um poltergeist. Repare então que é o mesmo fenômeno, mas dependendo da vivência da pessoa e da origem desse fenômeno, vai ser uma coisa, digamos, boa ou, digamos, ruim. No caso da maioria dos milagres relatados com levitação, aparentemente a pessoa também foi pega por uma força ou entidade ou um espírito, como quiser chamar, e foi levitada, né? Então, nesses casos famosos de milagre, a pessoa acabou também, de certa forma, assustada, mas atribuiu aquilo a uma coisa boa ou alguém que gostaria de ajudar. E aí você também tem descrita a autolevitação, que seria a levitação voluntária, quando alguém busca esse fenômeno e busca compreender como aquele fenômeno está ocorrendo e provocar ele, né? Vamos ver agora algumas fotos e vídeos. A foto mais famosa sobre levitação é de um brasileiro, que é essa foto aí do Carlos Mirabelli. Eu já vi essa foto em alguns documentários e em algumas enciclopédias de parapsicologia e em alguns lugares, inclusive, como se fosse foto real. Mas tem um documentário do History ou do Discovery, que tem até no YouTube, que mostra como que foi feita essa foto. E aí fica meio difícil depois de acreditar. Depois que ele mostra a marca da cadeira, fica um pouco claro assim, essa possibilidade de ter sido forjado. Agora veremos o caso de um guru que usou a levitação para fins bem tenebrosos. Este é o Shoko Asahara, o líder de uma seita. É um guru popstar do Japão que teve seu auge nos anos 90. Ele lançou até um livro com uma foto sua supostamente levitando na capa. Ele dizia que tinha superpoderes e ia em programas de televisão demonstrá-los. Fazia lá seu show paranormal para divulgar sua seita e seu livro e conseguiu muitos seguidores para sua seita que chamava Aum Shirikyo. Seus fiéis até bebiam seu sangue porque acreditavam que tinha poderes mágicos. E aí, em 1995, esse cara foi preso porque simplesmente a sua seita fez um atentado terrorista no metrô de Tóquio, jogou gás venenoso no metrô e deixou 12 mortos, 50 feridos graves
e quase 1.000 pessoas ficaram parcialmente cegas. E provavelmente alguém que tivesse levitado de verdade não realizaria um atentado desse. Mas a prova mesmo são essas fotos, né? Que dá para analisar muito bem, que trata, na verdade, do cara pulando e tirando a foto na hora que tá no ar. Até porque naquela época era difícil você fazer esse efeito de tirar a foto da pessoa num pulo, né? Então era uma coisa assim relativamente gráfica. Hoje em dia, com tanto de efeito e videozinho de pessoa pulando, né? Dá pra gente ver que é exatamente isso que esse cara fez. E é exatamente o que diz esse livro aqui sobre fotos falsas de levitação. Diz que em fotos falsas a pessoa aparece com a mão no joelho e com essa expressão tensa de estar pulando, né? E o cabelo balançando também. Agora tem uma coisa que provavelmente não é bem uma levitação, mas é uma coisa diferente, né? Não é só esse pulo, você vê pelo jeito deles pularem, né? Esse voo yógico do Maharishi Mahesh, que é um guru yogi aí bem famoso, bem até pop, né? Ele tem até uma universidade de administração no Iowa. Mas aqui já começa pela diferença, né, daquela foto do Shoko Asahara. Nesse voo yógico aqui, eles já não estão nem com a cara tensa, nem com a mão no joelho. Então já dá para perceber que é um outro tipo de pulo ali. E eles propõem que eles ficam meditando até essa força agir ali naquela base, e aí é meio que um pulo misturado com um voo, né? E eles fazem até campeonatos de voo yógico. E é o que eles dizem, que você senta na posição de lótus e aí com as técnicas lá da meditação transcendental, em determinado momento eles começam a sentir uma alegria muito grande, uma leveza e também um extremo bem-estar que começa a extrapolar o corpo, e aí a pessoa sai quicando. Outro caso famoso é a garota do Poltergeist de Enfield. E novamente com esse tanto de foto hoje, né, e tanto efeito e truque, eu acho que dá para perceber bem o que aconteceu aí. E alguns especialistas afirmam que essa foto foi realmente tirada com a velocidade rápida e aparentemente não tem nada de anormal nessa foto de fenômeno sobrenatural. Esse é o médium britânico Colin Evans, famoso também por essa foto de levitação. Só que, na minha opinião, essa aí é a mais mal feita de todas, né? Como dá pra reparar. Porque, além de tudo, ele ainda colocou esse fio aí pra ele segurar e ele mesmo disparar a foto pra dar mais certo na hora do pulo, né? Além da tensão muscular e desse borrado no pé dele, e além de cada pessoa da plateia estar olhando pra um lugar diferente. Como o pulo é muito rápido, não dá tempo de sincronizar isso. Já quanto aos vídeos de levitação no YouTube, eu não encontrei nenhum que não tivesse a explicação no próprio YouTube. Tem um que é um equilibrista no cabo de aço, vários outros são aquele truque do bastão. Vários dos vídeos que colocam como real também são vídeos que a própria pessoa que fez o vídeo fala que é mentira, ou no próprio vídeo ou em outro lugar, mas mesmo assim as pessoas acreditam. E tem também um documentário de um mágico que vai atrás de um monge que é conhecido por levitar. Muitas pessoas acham também que esse caso pode ser real, mas é um documentário sobre mágica e na hora do truque, na hora da suposta levitação, né, tem muitos truques de câmera, muitos cortes de câmera, além dele estar na frente de um pano todo colorido. Então, se esse monge levita de verdade, provavelmente ele está querendo dar a entender que ele não levita, né, para as pessoas. Se ele levitar de verdade, ele quer disfarçar e fingir que é um truque, porque tem muitos cortes e tudo isso que eu falei, né. Esse outro vídeo também famoso de uns carros levitando, esse é bem impressionante até, porque foi um cabo de aço que estava lá caído, né? Então não é uma levitação, mas é um vídeo bem impressionante. Uma coincidência bem triste, né? Para esse acidente. Agora sim, vamos ver os dois casos que talvez, para mim, pode ser que sejam reais. O primeiro é descrito no livro do Dr. Hiroshi Motoyama, filósofo com doutorado em psicologia fisiológica. Neste livro, Teoria dos Chakras, que inclusive apresenta
várias experiências e argumentos técnicos para tentar comprovar a existência dos pontos dos meridianos de acupuntura. E no meio de vários outros conteúdos, ele apresenta um relato de uma levitação. Ele mostra a levitação rapidamente como um efeito colateral de uma de suas meditações profundas. Inclusive, lendo esse relato, nem dá muita vontade de levitar, porque depois ele passa muito tempo com uma dor de cabeça muito forte. O outro caso que eu acho que é real é do bailarino russo Vaslav Nijinsky. Ele não dizia que levitava, mas as pessoas não compreendiam como que ele conseguia pular tão alto. E por outro lado, ele não entendia como que as pessoas não conseguiam também fazer o que ele dizia, porque ele explicava como ele fazia. As pessoas diziam que o salto do Vaslav era muito alto e que, além disso, ele parava um pouquinho lá em cima e depois caía mais devagar do que subia. E aí, quando ele foi perguntado em entrevista sobre isso, ele respondia que era só você pular, esperar um pouquinho antes de cair e controlar a descida junto com a respiração. E aí dava esse efeito de levitação. Agora veremos as lendas e casos mais famosos da história. Temos, por exemplo, o padre voador São José de Cupertino, que morreu em 1663. Era um padre católico, conhecido por levitar. Dizem que de repente ele entrava em êxtase e arregalava os olhos e dava uns berros horríveis e começava a levitar. Contam que uma vez ele estava no campo tocando flauta e aí encontrou uns pastores e começou a tocar flauta para eles e começou a ficar muito alegre e entrar em um dos seus êxtases e aí arregalou os olhos, começou a gritar e aí foi parar em cima de uma árvore bem alta. Dizem também que antes de morrer estava no hospital e o médico teve que cauterizar o seu ferimento. Quando começou a cauterizar esse ferimento, diz que o padre arregalou os olhos de novo e novamente começou a gritar e levitar. E o médico afirma que viu ele levantando da cadeira. Ainda dentro do catolicismo, tem também a história da Santa Teresa d'Ávila, conhecida por suas meditações para causar o processo de êxtase religioso. Conta a lenda também que ela levitou várias vezes, mas ela dizia que não sabia o que estava acontecendo com ela. Ela acreditava que era um milagre. Vários médiuns também ficaram conhecidos por suas levitações. O mais conhecido foi Daniel Douglas Hume. Ele ficou conhecido porque, diferente da maioria, ele realizava suas levitações ou truques com as pessoas muito perto dele e com a luz acesa, né? Porque geralmente todos esses médiuns que fazem truques fazem com a luz apagada, né? E é diferente também, ele fazia em lugares abertos durante o dia. E outro diferencial desse médium foi que o físico inglês William Crookes afirma ter presenciado várias de suas levitações. Ele dizia: "Presenciei em minha própria casa um dos melhores casos de levitação de Hume. Em certa ocasião, ele dirigiu-se para uma parte vazia da sala e, após permanecer ali quietamente, informou-nos que estava levantando. Viu-o erguer lentamente no movimento contínuo de deslizamento e ficar suspenso a 6 polegadas do assoalho durante vários segundos, quando então desceu vagarosamente. Mas, apesar desses diferenciais, outros estudiosos apontam algumas coisas suspeitas, porque esse médium, Daniel Hume, ele vivia de favores da nobreza, em troca de suas demonstrações de poderes, e depois ele acabou até sendo processado, porque foi acusado de ter induzido uma viúva a adotá-lo e dar sua fortuna para ele. Por hoje é isso, obrigado por assistir até aqui, deixe seu like se você tiver gostado e comenta os assuntos que você gostaria de ver por aqui.
Até o próximo. Tchau! Você está entrando na dimensão energética, uma dimensão não apenas de imagem e som, mas uma dimensão semimaterial que une o mundo físico ao metafísico. Uma dimensão conhecida há milênios por vários povos ao redor do mundo e que está mais perto do que você imagina. Hipnoses, sonhos lúcidos, fenômenos sobrenaturais, aparições, telepatia, psicocinese. Tudo isso não passa de hologramas multidimensionais dessa outra dimensão.